Então, vamos lá. Pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Para dia 8/5, com a turma do primeiro ano, tá? Peraí que a Manu quer entrar. Com a turma do primeiro ano, vamos começar a trabalhar hoje sobre relevo. Nós terminamos a última matéria, né? Que estava relacionada, se não me engano, com geologia, certo? Tá te vendo, tá, não? O que é, gente? Então, os aparecendo aqui, eu estou admitindo. Quem que é Manu Guimarães? Não sei, não é da sala, não? Não, Eu acho que não é o cabeça de porco, não. Mano Guimarães. Meu Deus. Quem é, mano? Ah, quem que é, não? então o José saiu, o cabeça de porco entrou. Que Essa é o coincidência. José entra não, Mano é o Guimarães. Felipe. É o Felipe. É o Felipe, é o Felipe. Eu já ia te tirar, Felipe. Por que saiu? É porque eu tô usando o computador da minha mãe, aí ela usa ele pra fazer a videoaula da minha irmã. Ah, tá. Então tá bom, gente. Põe no mute aí pra gente começar agora, tá? Vou compartilhar a tela aqui já. Ou qualquer dúvida, chama aí, tá? Porque no chat não dá pra eu ver mais do que eu colocar aqui. Pessoal, não fica conversando no chat, não, que o chat salva também, tá? Depois eu vejo as conversas. Vamos lá. Bom, então vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre relevo, né? Vamos pegar um pouco de mundo também, mas principalmente nós vamos trabalhar Brasil. Então aqui, a atuação dos agentes externos, né? Como que eles atuam para moldar o nosso relevo? Por meio do intemperismo, do vento, gelo, rio e pelo mar, né? Com a abrasão, a erosão pluvial, a erosão glacial, a erosão eólica e o intemperismo, que seria a ação da água, da temperatura e dos seres vivos, tá? São os três, beleza? Então vamos lá. Isso aqui a gente viu lá em geologia, só para dar uma retomada. Classificação. Nós temos 3 classificações importantes em relação ao relevo do Brasil. A primeira classificação foi feita por esse professor aqui, ó, chama de Haroldo de Azevedo. Ele foi o primeiro geógrafo ou geomorfólogo, né, que fez o relevo do Brasil, tá? Até então não existia geógrafo no Brasil. Nossa escola era principalmente francesa, alguns davam na escola alemã, mas principalmente francesa. Então, na década de 40, ele usando o critério da altimetria, ele conseguiu fazer um mapeamento do relevo do Brasil, tá? Deixa eu só acrescentar mais 2 aqui, gente. Felipe, Gustavo. Então, esse critério da altimetria, ele pegava o seguinte: a cada 200 metros. 200 metros para baixo são as planícies, 200 metros para cima seriam as áreas de planaltos que nós temos, tá? Então, nós temos planícies e planaltos. Até o momento não tinha depressão, tá? Então, a depressão não existia. Ou era planalto ou era planície. Montanhas nós não temos no Brasil, tá certo? Então, no caso ali, quando ele fez esse mapeamento, utilizando essas cotas altimétricas, ele conseguiu separar o Brasil em 4 planaltos e em 3 planícies, certo? Então, o mapeamento dele, ele ficou esse aqui, ó. Planalto das Guianas, que não mudou muito em relação ao que nós temos hoje, tá? Pouca coisa que acabou mudando. O que é, Gustavo? Avisa para ele que não estamos aqui. Gente, sem chat aí, tá? Vamos para a aula. Então, o Planalto das Guianas, que ele é formado ali pela parte mais alta do Brasil, né? Os 2 picos mais altos do Brasil ficam nessa área do Planalto das Guianas. Nós temos aqui o Planalto Central, que mudou alguma coisa em relação ao que nós temos hoje. E nós temos também o Planalto Meridional, tá? Eu vou mandar os slides depois da aula, tá, gente? Pode ficar tranquilo. E o Planalto Meridional, que é no extremo sul. O Planalto Atlântico, que ele mudou um pouquinho também. A planície Pantanal não mudou muita coisa, né? Inclusive ela continua com o nome de planície. Aqui existia a planície dos Pampas, hoje ela é conhecida como Planalto, Uruguai Sul Rio Grandense, né? Mudou o nome, tá? E a planície amazônica. Então eram 4 planaltos e 3 planícies só, certo? Porque a metodologia dele era mais simples, né? Então a gente entende como sendo uma forma assim, mais resumida. Só que daí o professor Haroldo de Azevedo, ele faleceu e teve um aluno dele que se destacou, né? Esse aluno, ele fez um projeto diferenciado, entendeu? Então ele acabou que assumiu a cadeira de Geografia Física na USP
e ele acabou que assumiu todos os projetos relacionados à parte física da geografia. Era o professor Aziz Nassib Absaber. Então, nos livros de vocês vão ver mapas aí do professor Absaber, né? É o Aziz Nassib Absaber, que era libanês, tá? E aí, na década de 60, ele pega todo o trabalho do professor Haroldo de Azevedo, que era só em cotas altimétricas, né? E ele começa a implementar, entendeu? Ele começa a acrescentar mais coisas naquele mapa. Ele não desprezou o que Haroldo fez, não, tá? Ele pegou o que estava feito e acrescentou. Enquanto o professor Haroldo de Azevedo, o critério era a altimetria, o Absaber já foi o critério morfoclimático. Então, além da questão da altitude, analisar também qual tipo de relevo que tem na região, qual o clima que atua, porque o clima vai interferir no relevo, qual a vegetação, porque o clima vai interferir na vegetação que existe por lá, e também a precipitação interfere, né, em relação ao clima com a hidrografia que a gente tem em cada área dessa, tá? Então, essa classificação aqui, ela é baseada principalmente nos processos morfoclimáticos, onde você tem uma área com sedimentação e outra área com processos erosivos acontecendo. Beleza? Nessa classificação, então, nós mudamos para 7 planaltos. Lembra que o professor Haroldo, né, ele classificou em 4 e 3 planícies. Então, continua com 3 planícies, né? Mas passa para 7 planaltos aqui, tá certo? Aqui ele já começa a usar um pouco, gente, da tecnologia, com aerofotogrametria. É aquele avião que vai passando e tirando fotos, né? Depois ele volta e tira fotos de novo. E aí você junta as duas fotos e consegue ver em 3D. Então já começa a usar um pouco mais de tecnologia. O mapeamento dele ficou assim. Ó. O Planalto das Guianas quase não mudou, né? Não teve grandes mudanças. O Planalto Central ele reduziu. A planície do Pantanal ela aumentou um pouquinho em direção ao norte. O Planalto Meridional também se ampliou, então ele pegou até o sul de Goiás, passa a ser Planalto Meridional. Aqui onde é o Planalto Atlântico, ele mudou o nome, ó, Serras e Planaltos do Leste e Sudeste. E ele separou o Atlântico em 3, né? Nas Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, Planalto Nordestino e Planalto do Maranhão Piauí. E a planície litorânea ele mudou para planícies e terras baixas costeiras, certo? Aqui embaixo, lembra que era a planície dos Pampas? Agora Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, entendeu? Porque ele percebeu que acontecia muito mais o processo erosivo do que o processo de sedimentação. Então, ele seria um planalto e não uma área de planície, beleza? Então, assim, mudou algumas coisinhas, né? Então, fica mais fácil estudar? De repente, até ficaria, né? Porque a coisa piorou muito, né, depois, tá? Com o tempo, veio outras classificações que aí o negócio complicou bastante, tá? Que seria o professor Jurandir Ross, que é o próximo. Aí, gente, o professor Absaber, ele fez muita pesquisa e fazia muito trabalho de campo. Como ele fez a relação entre a questão do relevo, com clima, vegetação, solo, hidrografia, tudo junto, né? Tudo junto. Aí ele criou esses domínios, que é o que é cobrado nas provas hoje. Porque se eu te cobro relevo, se eu te cobro um detalhezinho, é uma matéria só. Se ele te pergunta sobre os domínios morfoclimáticos, aí então ele vai te perguntar sobre o domínio morfoclimático amazônico. Você tem que saber qual tipo de solo da região amazônica, qual o relevo da região amazônica, qual o clima da região amazônica, qual a geologia, qual que é a hidrografia. Então ele consegue cobrar uma coisa bem ampla. Então os vestibulares ainda cobram sobre domínios morfoclimáticos. Entendeu? É importante saber sobre isso aqui. Lá em vegetação a gente retoma isso aqui, tá? Isso aqui é só para saber quem fez. Foi o professor Absaber que criou esses domínios aí. E aí na década de 90 surgiu um outro professor, né? Jurandir Sanches Ross. O professor Ross, ele foi aluno do professor Absaber. E um fato interessante do professor Ross é que o trabalho dele foi tão relevante para a ciência que ele estava fazendo mestrado. Quando ele fez a defesa dele da dissertação de mestrado, eles deram o título de doutor para ele, entendeu? Porque sempre que você faz algo que pode revolucionar a ciência, isso pode acontecer. Né? Então, no caso dele, ele fez uma coisa nova. Né? Ele utilizou o projeto Radam Brasil, que é tudo quanto é tipo de tecnologias. Tá? Então, o SIG passa a ser utilizado. A gente vê isso lá em cartografia. Então, fotografias aéreas, imagens de satélite, né? Nós temos aí cartas topográficas, GPS, tudo vai ser utilizado. Então, o projeto Radam Brasil, ele possibilitou mais detalhes em relação ao nosso relevo. Então, lembra que o professor Haroldo, nós tínhamos lá 4 planaltos e 3 planícies. Absaber, 7 planaltos e 3 planícies. Agora nós temos 28 unidades de relevo, tá? São 11 planaltos,
11 depressões e 6 planícies. Então, assim, ficou mais complexo. O estudo foi mais complexo, né? E aí a gente começa a ter, inclusive, nomes regionais que começa a ficar mais difícil guardar. O bom é que isso ainda não está sendo cobrado nas provas, tá? Vestibular, Enem, concursos. Geralmente, quando cobra é uma coisa muito regional ali, né? Então, às vezes, é só saber mesmo onde fica, não precisa saber detalhes, entendeu? Porque nem mesmo literatura não tem sobre isso ainda, tá? Está sendo construído ainda, você vê isso. Então, olha como ficou o mapa do professor Júnior de Rosa, tá vendo? Ficou bem mais complexo. Ele hoje é mais utilizado para fins didáticos, né? Então seria mais para a gente estudar, principalmente para quem faz geografia. Pode ver que quando você faz o primeiro colegial, a gente não vê isso aqui com detalhes. E aí, quando você vai ver qualquer estudo, qualquer informação, passa em jornais, né, sobre isso, ele te mostra o do professor Absaber, que é o anterior. Porque esse aqui não tem muita informação ainda, tá? E aí, o que é o que eu falo sempre, gente? Vai fazer um vestibular lá na Federal do Rio Grande do Sul. Dá uma olhadinha como é que é no Rio Grande do Sul aqui, ó. Tá vendo na parte de baixo? 22, 11, 27. Então, 11 é o Planalto Sul-Rio-Grandense. 22 é a Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense. E 27 é Planície da Lagoa dos Patos e Mirim. Entendeu? Por quê? Porque eu vou fazer regional. Isso não vai cair no vestibular, por exemplo, da UFA. Entendeu? Se cair, é sobre a nossa região. Então, pega aqui a região do Triângulo do Paranaíba, né? Sul de Goiás, norte de São Paulo. Então, você vai pegar mais ou menos por isso aqui, tá certo? Então, por exemplo, Planalto e Serras de Goiás, Minas, é a parte 8 aqui, que vai até aqui embaixo. O 21, Depressão Periférica da borda leste da Bacia do Paraná. E o 3 e o 7, né? Que vai pegar também a região aqui, que seria a Chapada da Bacia do Paraná e Serras de Atlântico Leste e Sudeste. Só. Tem que saber mais ou menos os nomes. Ah, mas e as características? Aí vai te perguntar mais sobre a classificação do professor Aziz. É saber das serras, saber das chapadas que a gente tem na região, algumas áreas depressivas, igual a depressão sertaneja, entendeu? Então aqui é mais para você ter uma noção, tá? Mas ainda não está sendo cobrado isso aqui em provas, não. Olha esse perfil. Professor, teve gente que caiu e está pedindo para se aceitar de novo. Ah, é? Eita, mas não apareceu aqui para aceitar. Deixa eu ver. Peraí. Ih, mas não apareceu nenhum convite aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu fazer o seguinte. Vou mandar de novo o convite para eles. Aqui. Vou mandar lá no grupo de novo e pede para eles acessarem lá pelo grupo. Que é primeiro, né? Aí mandei lá de novo. Pede para eles acessarem. Vamos ver se vai dar certo. O que será que caiu, hein? Parece nenhum convite. Não deu para entender aqui, não. Avisa para eles que se aparecer aqui eu aceito, mas se não aparecer, daí eu tô gravando, eu mando o link lá no grupo, tá? Para poder ver. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Estava lá no... Estava aqui, né? Então vamos lá. Então, olha só. Nós temos aqui 3 perfis mostrando, ó, planaltos residuais norte-amazônicos, depois vem aqui uma parte planalto, planalto, depressão, planalto. Essa parte está escrita aqui, depressão marginal sul-amazônica, depressão marginal norte-amazônica,
Na classificação do professor Aziz, isso aqui tudo era planície, entendeu? Por quê? Você tinha um rio aqui no meio e duas partes altas ali, tudo era planície. Só que na classificação do professor João de Ross, toda a área rebaixada em relação ao relevo vizinho é uma depressão, não é uma planície. Você tem um relevo alto aqui e outro relevo alto do lado de cá. Tem uma parte alta e outra parte alta. Então aqui seria a depressão. Tem uma parte alta e outra parte alta. Aqui também seria a depressão. Então muito do que antes era classificado como sendo uma área de planície, hoje corresponde a uma área de depressão, entendeu? Pela nova classificação. Olha esse outro aqui, ó. Planalto e Chapada da Bacia do Parnaíba. Então já mostra a região Nordeste, ó, com o Rio Parnaíba, tá vendo? Aqui nós temos uma depressão sertaneja, que inclusive é por onde passa alguns afluentes, né, que vai dar no Rio São Francisco. Depois o Planalto Borborema. Planalto, Planalto. Área rebaixada, depressão. Do lado de cá eles chamam de tabuleiros litorâneos, né, como se fossem alguns planaltos em direção ao litoral, tá, com algumas falésias na região. E o último está mostrando Pantanal, Mato Grossense, Planalto Chapada da Bacia do Paraná, que é o Rio Paraná. Então já pega um pouquinho ali da região centro-oeste para sudeste, ó. A depressão periférica, que é entre a região dos planaltos ali da Serra do Mar, né? Planalto Leste, Atlântico Leste e Leste, que é onde fica a Serra do Mar. E aqui uma área de planalto, ó. Então aí você tem uma área de rebaixado, então é depressão. E nós chamamos na região sudeste como depressão periférica, tá? Você encontra uma rocha aqui que é magmática com a rocha sedimentar do outro lado. Bom, o que é cobrado nas provas hoje, quando a gente fala sobre essa classificação do professor Absaber? É como que ele fez. Isso está sendo cobrado. Então, a questão de você guardar nomes, essas coisas assim, até que não está tão forte não, tá? Mas os táxons, sim. Então, esse primeiro táxon, ele fala sobre as unidades morfoestruturais, a estrutura. É o que está por baixo que está sustentando tudo que está por cima, entendeu? Então, são as grandes macroestruturas do planeta. Então, são os crátons, que seriam partes ali da placa tectônica que ela aflora na superfície, as bacias sedimentares, que são estruturas gigantes, né, igual a bacia do Paraná, os desdobramentos modernos, que seriam as cadeias de montanhas. Então, tudo escala muito gigante do planeta, tá? Esse primeiro táxon aqui foi fácil de fazer o mapeamento, ele conseguiu fazer isso a nível do Brasil inteiro. Então, dentro dessas morfoestruturas, nós temos os escudos ou os crátons cristalinos, que são mais antigas, né, são estáveis, não tem muita sismicidade, por isso que a gente fala estáveis. As bacias sedimentares, né, com preenchimento de sedimentos que vêm tanto dos Andes quanto dos planaltos, caem em cima ali de estruturas vivas, né? Aí pode formar o carvão mineral, quando ele vai soterrar algumas antigas florestas, ou em áreas de mares rasos, pode formar também ali o petróleo e o gás natural. E as cadeias orogênicas, que no caso no Brasil não tem, porque a montanha, né, as cadeias de montanhas, elas acontecem no conjunto de placas tectônicas, nós estamos no meio da placa. Então nós temos, no caso aqui, antigas montanhas lá da época de formação do planeta, que seria a região ali da Serra do Mar, né, a região da Serra Geral, são antigas montanhas, né, que hoje são chamadas de escudos cristalinos, né, não são mais montanhas. Mas cadeias orogênicas remetem à orogenia alpina, né, que é a atual, tá? Então, no Brasil, nós não temos essa cadeia de montanhas aí. Aqui mostrando a formação da bacia sedimentar, com acúmulo de sedimentos, na parte de baixo dela, né? A maior que nós temos no Brasil, a mais importante, é a bacia sedimentar do Paraná. Aqui mostrando um pouquinho dessas rochas sedimentares. Então, quando acumula detritos, vai ser igual o arenito, né? Com o argilito. Quando você tem a parte orgânica acumulando, forma o carvão mineral. Quando você tem já a parte química, é o sal-gema, que é o sal. É igual nós temos o pré-sal lá embaixo, não tem a camada de sal, que lá é um sal-gema. Na Europa, eles usam isso aqui porque está mais próximo à superfície, né? Como sal de cozinha. Tá? Depois a gente vê o detalhe disso aí. Segundo táxon, nós vamos deixar para a próxima aula. Tá? Então, nós vamos ficar com essa parte aí para poder continuar, porque senão ela tem uns detalhezinhos que não vai dar para a gente ver tudo, tá? Não é corta, beleza? Também o horário já deu, né? Tem 11h40, já são 11h37, 3 minutos. Vamos abrir para pergunta, gente. Tem alguma pergunta a fazer do que a gente viu até agora? Não, né? Sempre não. Então tá bom. Então tchau. Até a semana que vem. Abraço para vocês. Tchau. Falou. Falou, tchau.